Bem-vindos de volta ao programa Divã de André Kepp. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Sou diretor da Transpsicanálise, é um instituto onde as pessoas podem há muitos anos fazer psicoterapia, cursos e vivências, e eu vou deixar só meu WhatsApp agora no começo, depois eu vou falar sobre os cursos, as vivências e tudo mais, mas só para você entrar em contato, se você quiser, é o 996842357, contato pelo WhatsApp, 996842357. Mas vamos direto para o nosso tema. Tema de hoje, medos, fobias, pânico. E vou falar também do estresse pós-traumático, que algumas pessoas têm perguntado tanto. Mas basicamente medos, fobias e pânico. Bom, vou falar de medos, porque a pessoa diz assim, mas eu ainda tenho medos na vida, tenho muito medo disso, muito medo daquilo. Então vou falar uma coisa, medo é uma emoção normal. Sabe por quê? Ela tem a função de você ter cautela, de você ter cuidado em algumas situações. Então, você evita determinadas situações, determinadas regiões, determinados embates, não é? Por medo, mas está certo, porque esse seu medo te preserva de situações de risco. Porque o medo, então, é normal, todo mundo precisa ter um pouco de medo para ter mais cuidado, mais cautela na vida. Claro que eu sei que existem algumas orientações espiritualistas que dizem que nós podemos vencer todos os medos e tudo mais, mas isso é uma transcendência muito grande, de uma pessoa muito desenvolvida espiritualmente. Nós normais aqui da Terra, né, precisamos ter medo para tomar cuidado e cautela com algumas situações. O que foge da normalidade, no caso do medo, são os extremos. Então, aquela pessoa destemida, né? Então, num dos extremos está o destemor. E aí é perigoso. Sabe por quê? Eu sempre penso no seguinte exemplo, o exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Infelizmente, o rapaz era jovem. Mas ele fez o seguinte, ele fazia competição de subir montanhas só com as mãos. Já é um risco. Porque se você tem instrumentos de segurança, porque num escorregão você se salva, né? Salva a própria vida, porque você está lá em cima numa montanha bem alta, né? E ele já fazia isso, primeiro só com as próprias mãos. E depois ele colocou dentro da modalidade dele ainda uma segunda etapa, que tinha que ser rápido. Então, só com as mãos e rápido. Bom, não precisa dizer o que aconteceu, né? Caiu lá de cima, né? Então, quando a pessoa tem destemor, ela coloca a vida em risco. É aquela pessoa que entra na briga. Então, essas brigas de torcida, por exemplo, ou qualquer briga por aí, a pessoa entra na briga. Ela não pensa que ela pode morrer. Não pensa que o cara pode estar armado, o cara que você está brigando. Então, você dá uma de machão e tudo mais e pode morrer. Então, muito cuidado com esse extremo do destemor, porque aí a pessoa se coloca em situações de risco muito grande. Então, a pessoa precisa ter alguns medos, sim, e tomar determinados cuidados na vida. Então, com destemor, a pessoa corre vários riscos, inclusive de vida. E o destemor, então, é um dos extremos problemáticos. O outro extremo problemático é quando a pessoa tem muito medo. Só que esse muito medo tem alguns nomes que a ciência trabalha, né? Primeiro, as fobias, que são medos específicos. O que é uma fobia? É um medo específico. Eu vou dar um exemplo, né? Existe a claustrofobia. O que é claustrofobia? Claustro vem de claustro, clausura, né? Então é medo de espaços fechados. A pessoa tem medo de ficar em espaços fechados. É a pessoa que tem dificuldade de pegar um elevador. E no passado, se pensava assim, não, tem que empurrar essa pessoa no elevador para acabar a frescura e acabou o problema. Não, aí o medo aumenta. Então é o seguinte, precisa de tratamento e atualmente o tratamento para fobia é bem simples.
ele é um tratamento relativamente rápido e simples, né? Uma terapia breve faz esse tratamento. Terapia breve tem em torno de 3 meses, por aí. Então, é simples tratar de uma fobia, de uma claustrofobia, é, porque existe método atualmente para isso. A aracnofobia é o medo de aranhas. Tá certo, você vai me dizer o seguinte: bom, aranha não é um bicho agradável, né? Não é um bicho que todo mundo pega na mão, né? E passa a mão nela, a não ser os índios da Amazônia, né? Que os moleques, né, os meninos, eles pegam a caranguejeira, põem na mão, fazem carinho nela, etc. Bom, mas isso é outra coisa. Então, normalmente você não vai fazer carinho em aranha, você não vai achar uma presença agradável quando você tem uma aranha por perto. Então, também é importante trabalhar com essa fobia, porque, vez por outra, você vai encontrar uma aranha por aí. Agorafobia. Ágora é espaço aberto. Então, agorafobia é aquele medo de determinados lugares. E acontece muito em transtorno de pânico. Daqui a pouco eu falo sobre o transtorno do pânico. Mas é o seguinte: a pessoa passou por um trauma num lugar, passou por um medo muito intenso num lugar, aí ela tem medo de voltar nesse lugar e sentir a mesma coisa. Então, seja um estabelecimento qualquer, comercial, etc., a pessoa foi lá, sentiu medo, ela tem medo de voltar de novo. Então, agorafobia é medo de lugares específicos. Ágora, do grego, vem de praças, né, lugares abertos, etc. Nictofobia. Você já deve ter ouvido falar de nictofobia. É medo do escuro. E isso é muito comum em crianças. Então, a criança está num ambiente totalmente escuro, aí ela tem medo. O que os pais fazem? Colocam uma luzinha qualquer, né? E uma iluminação básica, né? Pequena, sem gastar tanta energia e tudo mais, para que a criança não sinta medo. Isso é válido, né? Então, a pessoa pode vencer esse medo dessa forma. E acrofobia, lugares altos. Então, tudo bem, você tem que ter medo de lugar alto para não ficar na borda do precipício fazendo estrepulia, né? Tivemos recentemente casos, infelizmente, de também jovens que subiram em prédios nos Estados Unidos e ficaram lá pendurados e, infelizmente, um deles, pelo menos que eu vi na mídia, né, acabou caindo de uma altura muito grande e evidentemente morreu. Então, agora, por que nós temos esses medos exagerados? Geralmente, tudo isso tem um significado psicológico. Porque, veja bem, entrar no elevador, a porta fecha e a pessoa sente aquele medo, né, aquela claustrofobia. Normalmente, está representando o quanto a própria pessoa se fecha, o quanto a própria pessoa se sufoca, o quanto a própria pessoa está fechando a própria vida, sufocando a própria vida. Por exemplo, medo de altura, mas um medo exagerado, né? Não pode nem ver a altura, etc. Então, é o quanto a pessoa realmente ela pode cair, né, da altura que ela construiu para ela mesma, da imagem que ela construiu para ela mesma, né? Então, é uma alegoria do quanto a pessoa pode ter uma megalomania, uma mania de grandeza, se colocar muito alto e pode cair a qualquer momento. Então, todas essas fobias têm algum significado também psicológico. Tem um significado bem objetivo, vamos dizer assim, né? Mas também tem um significado subjetivo. E isso tudo pode ser trabalhado com a mente. Numa psicoterapia, primeiro se busca tirar esse medo fóbico da pessoa, para depois, se a pessoa quiser, analisar mais profundamente. Bom, mas por que eu desenvolvi esse medo? O que afinal de contas aconteceu e tudo mais, para que a pessoa se aprofunde, se compreenda melhor e se conheça melhor. Isso também é possível. Então, essas são as fobias. Então, como eu disse, hoje, o tratamento das fobias é um tratamento mais rápido.
e que vale a pena, porque a pessoa não faz o tratamento, aí ela vai passar a vida inteira com essa fobia. Então, realmente, procure um tratamento, faça um tratamento breve para a fobia e isso vai ser resolvido e você consegue ter uma vida com qualidade melhor. Bom, falamos do destemor, falamos do medo, do destemor e das fobias. Vamos falar agora de um assunto sério, que é pânico, né? Todos nós podemos passar por um episódio de pânico. Então, você passar um dia na vida por muito medo. Vamos supor, num acidente. Ou você viu um acidente, ou você estava no acidente, num assalto, em situações graves, fortes. Claro que todos nós podemos passar por um dia de pânico na vida. E isso é normal. Então, pânico, uma vez na vida, ou algumas vezes na vida, é normal. O problema é se o pânico se tornar constante ou diário. Então, todo dia a pessoa tem aquele medo assim exagerado. Aí ela precisa de tratamento. E aí eu vou te dizer como que essa pessoa precisa se tratar. Normalmente ela vai precisar de um tratamento consorciado. Ela vai precisar de um tratamento psiquiátrico, sim. Por quê? Porque aí vai trabalhar quimicamente com esse medo, através de medicamentos, então vai trabalhar de uma forma química com esses sintomas do medo, porque todos os sintomas vêm do medo e são sintomas físicos. Então a pessoa tem tremores, a pessoa tem, evidentemente, taquicardia, né? O coração dispara, respiração ofegante, sudorese, mal-estar, né? Ânsia de vômito, uma série de sintomas e alguns sintomas ainda mais fortes, dores específicas, né? Da tensão muscular e tudo mais. Então, essa pessoa tem uma série de sintomas físicos. Então, por este motivo, e por outros motivos, que ela precisa rapidamente de um resultado, então ela vai fazer o tratamento psiquiátrico medicamentoso. Só que é o seguinte, eu já faço esse tratamento, André, então já tomo a medicação. Só que aí é o seguinte, você vai tomar a medicação a vida inteira, né? Porque é só o tratamento químico, você só está mudando a química, você não está trabalhando com a causa desse medo. E aí que entra a importância de fazer em paralelo uma psicoterapia, ao mesmo tempo. E nessa psicoterapia que você vai descobrir a causa do seu medo. A causa não só do que provavelmente desencadeou tudo isso, né? Tem algum fato, alguma coisa que aconteceu, evidentemente, mas também uma causa psicológica a ser superada. E você não fica mais com tanto medo na sua vida. Para as pessoas que, por exemplo, ouvem muita notícia trágica de assassinato, essas coisas, o que eu recomendaria? O que eu recomendaria é o seguinte, você vai me dizer assim, André, mas eu assisto porque é verdade. E eu vou te dizer, é verdade, né? A mídia não está mentindo, ela está mostrando a verdade. Só que é o seguinte, a maior parte da população não é composta de bandidos. Se você só vê essas reportagens, você acha que tem bandido assim, todo mundo. O cara que está do teu lado é um bandido. Então você começa a exagerar, né? Porque dá Ibope, dá audiência, então esses programas de televisão, de rádio falam muito disso. E a pessoa assiste e ela acha que em todo canto tem bandido. Por isso que ela fica tão medrosa, tão assustada. Então, só reflita sobre o seguinte. A maior parte da população não é feita de bandidos, a maior parte da população é gente boa, entendeu? E bandido tem, mas a gente toma os cuidados que a gente pode, né? Na medida do possível, né? Na medida do possível. Então é o seguinte, passe a ver as coisas de uma outra maneira. E tudo isso a psicoterapia ajuda, você começar a ver as coisas de outra maneira, aí você consegue superar tanto fobias quanto o pânico. Só que no caso do pânico, a psicoterapia é mais prolongada. Então, eu falei que caso de fobia, você, numa terapia breve, uns 3 meses, em média, você consegue se libertar de uma fobia. No caso de pânico, aí o tratamento é mais prolongado.
é de 6 meses no mínimo. É de em torno de 6 meses a 1 ano e meio para que a pessoa consiga vencer um transtorno de pânico, porque é muito mais grave. Agora, é o seguinte, aí você resolveu, aí vai diminuindo a medicação, com o psiquiatra, evidentemente, e aí você chega num ponto que não precisa nem mais da medicação e toca a tua vida sem o problema, entendeu? Então, transtorno de pânico é coisa séria, né? Tem gente que fala assim, isso é muito comum, isso é frescura da sua parte. Vamos te empurrar para uma situação difícil na vida, pronto, vai aumentar o pânico dessa pessoa. Então não é assim que se resolve, né? Então é com psicoterapia, com algo técnico, entendeu? Não é no bumba meu boi, não é? Então não é de qualquer jeito, é de uma maneira altamente técnica e precisa, ok? E isso, o transtorno de pânico, ou também chamado ou chamada síndrome de pânico, que a pessoa pode superar, mas precisa fazer o tratamento psiquiátrico e o tratamento psicoterapêutico. E, finalmente, uma coisa que está sendo muito falada recentemente, mas que muitas vezes a gente não sabe do que se trata. Ô André, o que é esse tal de estresse pós-traumático? Então vamos falar sobre isso, né? É o seguinte, depois que a pessoa passou por uma situação extrema, ela passou por um acidente de carro, ela estava no carro. Claro que essa pessoa, na sequência, não vai conseguir entrar num carro. Né? Você fala, entra aí. Não, não vai conseguir. Não vai conseguir porque tem pavor, porque acabou de ter um acidente. Ou outras situações, né? Então, passou por um assalto numa determinada rua, essa pessoa vai evitar essa rua, evidentemente. Então, isso é normal, mas por um período. Depois, esse medo vai diminuindo e a pessoa volta a ter uma vida normal. Só que no estresse pós-traumático é como se o assalto, o acidente, seja o que for, o trauma, tivesse acontecido ontem. Então a pessoa está sempre em estado de alerta. Ela está sempre com aquele medo contínuo e constante. E a pessoa realmente aqui precisa também de uma psicoterapia, para que ela supere esse medo constante. Mas ela pode também fazer um tratamento psiquiátrico com medicação? Pode, claro. Isso é importante, sim, também. Mas, se ela não trabalhar com a mente, não resolve, porque ela está só mexendo na química. E aí, só mexendo na química, você vai ter que usar a medicação o resto da vida. E muitas vezes o psiquiatra te fala, não, essa medicação é pro resto da vida. E é mesmo. Se não fizer psicoterapia, é mesmo. Porque você só está mexendo na química. Aí tem que mexer de novo, aí tem que mexer todos os dias só na química. Então, evidentemente, é importante, porém, é importante consorciar com o tratamento psicoterapêutico. Tem que trabalhar com a mente, né? Então, no estresse pós-traumático, o medo não diminui. Então, são questões que a gente precisa buscar um tratamento. Então, só retomando aqui o seguinte... Então, falamos sobre os medos normais, o destemor, que é complicado, as fobias, o pânico e o estresse pós-traumático e demos uma série de recomendações. Lembra que lá no começo do programa eu falei, eu vou falar das consultas, cursos e vivências. Olha, há muitos anos eu faço consultas, né, em psicanálise e de psicoterapia. E nós trabalhamos com adultos, casais e muitas pessoas que precisam, às vezes por um transtorno de pânico, às vezes por problemas não tão graves, às vezes por fobias, às vezes por depressão, por ansiedade. E fazemos esse trabalho há muito tempo. E voltamos com a nossa clínica social, que vai atender pessoas que não teriam condições de fazer o tratamento regular, de uma forma comum, etc. E esse trabalho é feito pela doutora Rosana Kepp. Mas faz o seguinte, você quer fazer o tratamento regular comigo ou quer fazer o tratamento da clínica social com a doutora Rosana, então você vai anotar o meu WhatsApp. Então anote aí, 996842357.
996842357. E uma novidade, eu vou fazer agora vivências em antroposofia. O que são? São vivências, workshops, o termo em inglês é workshop, vivência terapêutica, nas quais vamos aplicar os princípios da antroposofia de Rudolf Steiner em nossas vidas. Então é o seguinte, você vai aprender esses princípios e vai aplicar, e vamos fazer um trabalho em grupo nesse sentido. Para que servem? Para vivermos os princípios essenciais da saúde, ética e educação. Quando começam? Nós temos um grupo 1, que vai começar na quarta-feira, dia 10/10, e vai das 14 às 16 horas. E o grupo 2, quarta-feira também, 10/10, das 19h30 às 21h30. Quanto tempo duram? São 7 encontros, sempre nas quartas-feiras, nos mesmos horários. Em que lugar? Lá na Rua Augusta, entre a Lorena e Oscar Freire. E o investimento é razoável e acessível. Mais informações também no meu WhatsApp, 996842357. 996842357. Bom, passei essas dicas, deixa eu passar mais uma para você, uma dica final. Você que quer comprar o meu livro A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, ele está em todas as livrarias do Brasil. Se a livraria não tiver no momento, ela solicita. É da editora Madras. O meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André da Rocha Kep. E você pode adquirir o meu livro em todas as livrarias do Brasil. Vale a pena porque eu conto a história da Terra em cima de estudos muito importantes, de textos antigos como o Mahabharata, de textos profundos do próprio Rudolf Steiner, da Blavatsky, me inspirei muito nos textos bíblicos, né, do Gênesis, do Apocalipse. Então pego os textos antigos muito importantes e na conjunção desses textos antigos é que eu vou descrever o passado e mais de descobertas científicas. Vale a pena, se chama A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Bom, e só para terminar, então, o nosso tema dos medos, das fobias, do pânico, do estresse pós-traumático. Vamos trabalhar com os nossos medos, vamos superar os nossos medos de uma forma interessante e vivermos uma vida normal, de bem-estar, de uma certa felicidade. Isso é possível. Então, vamos acreditar na vida. O tema da Rádio Mundial não é acreditando na vida? Então, vamos acreditar na vida. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.